Prezado ouvinte, a nossa fala de hoje vai com o título Pela ordem, senhor presidente. Há mais de 20 anos, numa reunião de concílio, vi um participante bradar: Pela ordem, senhor presidente. O presidente retrucou: Se é pela ordem, então fica de pé. O orador humildemente se colocou de pé e não reclamou. Falou o que queria e pronto. Pensei comigo mesmo: o presidente também agiu fora de ordem. Porque, embora seja mais elegante ao se dirigir à mesa o orador ficar de pé, contudo, isso não pode ser exigido, porque nem todos podem permanecer de pé para falar. Desde que a história da humanidade foi iniciada, ordem mesmo nunca existiu. Os grandes pensadores, especialmente os filósofos, muitos esforços empreenderam pela ordem. Um grande exemplo temos em Platão. Na sua obra A República, visualiza a polis, a cidade com a política que reúne sabedoria, justiça, o rei filósofo, algo realmente esplendoroso, isso quase 400 anos antes de Cristo. Agora eu pergunto, os gregos nessa época tinham sequer condições para estabelecimento de uma ordem tão nobre como a projetada por Platão, depois da recente e bárbara execução de Sócrates, um mestre de conduta exemplar, só porque admitia um ser superior ao politeísmo adotado? Onde ficou o amplo contraditório que Sócrates teria vencido com facilidade? Veio Jesus e os seus não o receberam. O mestre dos mestres foi condenado e morto de grosseira e desordeira justiça. Os impérios e reinos que se sucederam continuaram em desordem. As guerras, entre elas as duas que alcançamos, demonstraram a completa ausência de administração ordeira dos homens. No seu livro A Ordem de Deus e a Desordem do Homem, John Mackay expõe o seu testemunho entusiasmado com o refazimento da ordem de Deus que o homem perdeu com o seu abandono das diretrizes de Deus pela sua vida, sua felicidade. Ele vê na teologia do apóstolo Paulo, especialmente na carta aos Efésios, essa ordem perdida agora restabelecida. Por meio de Jesus, o seu unigênito Filho, Deus retorna ao homem com toda a sua desordem a vida que ele perdeu. Efésios 2, 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma revirada total, pois, livre da corruptibilidade e imortalidade, com a vida restaurada, com a parte física ressuscitada, o homem retorna à ordem de Deus e passa a viver eternamente em ordem. Mas, e enquanto isso não acontece? Cada um de nós tem de ouvir o que da parte de Deus, sabiamente o profeta Isaías falou para o rei Ezequias. Segundo Reis 21, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Na qualidade de mortais, devemos ouvir esta palavra e colocar a nossa casa em ordem. Nosso relacionamento com a família, com o próximo, com a igreja e, sobretudo, com a palavra de Deus e com Deus, precisa estar alinhado com a ordem de Deus. Nos votos que fizemos para com Deus, nos sagrados compromissos que assumimos, jamais sejamos negligentes. A busca permanente da ordem em nossa casa, em nossa vida, em nossos atos, seja tão constante que outros vejam em nós, servidores de Deus, vivendo em ordem e pela ordem.
Seja a nossa oração no sentido de rogarmos a Deus, nesses dias tão sombrios e tumultuados em que estamos vivendo, possa o nosso viver testemunhar de tal maneira que outros vejam em nós a razão de nossa fé, buscando também seguir a verdadeira e ordeira vida cristã, em nome de Jesus. Amém.